Pai do Senhor para os meus queridos irmãos e amigos que sempre estão aqui nos acompanhando no nosso canal do YouTube, onde temos falado aqui semanalmente sobre as nossas lições da revista da Escola Bíblica Dominical, revista da CPAD. Bom, meus queridos irmãos, nós estamos agora iniciando um novo trimestre a partir desse dia 3 de outubro. Estamos começando um novo trimestre, o último trimestre deste ano de 2021, o quarto trimestre, e vocês que acompanham aí a Escola Bíblica Dominical na sua igreja, já sabem aí do título da lição que nós temos a estudar durante esse trimestre, né? Nós temos na capa aí da nossa nova revista, o apóstolo Paulo, lições da vida e ministérios do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Todos nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. Ele foi chamado por Deus para levar a mensagem do evangelho ao povo gentil. Embora sendo ele judeu, né, ele teve esse chamado tão especial. Na verdade, o apóstolo Paulo foi um homem de dupla cidadania. Ele tinha a cidadania romana e, como cidadão romano, era chamado de Paulo, e tinha a sua cidadania judaica, e como judeu da tribo de Benjamim, ele era chamado como Saulo. Bom, nós vamos estudar durante todo esse trimestre a vida do apóstolo Paulo, desde o seu chamado, a sua conversão, até os seus últimos dias de vida, quando ele foi martirizado por amor ao evangelho. Nós vamos estudar sobre a vida do apóstolo Paulo, o ministério do apóstolo Paulo, né, todo o trabalho que ele desempenhou como homem de Deus. Na lição que vamos estudar nesse dia 3 de outubro, o assunto que nós temos a estudar é um assunto introdutório, quer dizer, um assunto que nos serve de introdução para todas as demais lições que estaremos estudando no decorrer desse trimestre. O título da lição é O Mundo do Apóstolo Paulo. Quando a gente fala de mundo aqui, nós estamos falando do momento, do sistema, né? E a gente vai aprender aqui como era o mundo daquela época. Nós estamos falando do mundo conhecido, em especial o Império Romano, que era o império dominante daquela época e que dominava praticamente todo o mundo conhecido daquela época. Bom, como era o mundo nos tempos do apóstolo Paulo? Qual era o império dominante? Qual era a força cultural que influenciava as pessoas nesse período? Até que ponto isso foi bom para o evangelho? Até que ponto isso favoreceu o evangelho? Então nós vamos aprender um pouquinho sobre isso na lição de hoje. É sempre bom lembrar, quando a gente fala aqui do mundo do apóstolo Paulo, é bom lembrar que o Império Romano, que começou no ano 27, tendo o seu primeiro imperador Augusto, começou a reinar, o Império Romano começou a ser reconhecido como Império Romano a partir do ano 27 a.C., o Império Romano ele perdurou até o ano 476. Portanto, a igreja ela surgiu dentro do período em que o Império Romano estava em ascensão, estava dominando realmente o mundo. O Império Romano foi o maior império de toda a história da humanidade. O Império Romano abrangeu um espaço de terra que compreende aí a 4.400.000 metros quadrados. O Império Romano ele existiu, o seu domínio, desde o norte da África, passando pela Ásia, e se estendeu até a Grã-Bretanha, para que vocês entendam como esse império era realmente muito grande, muito forte. O poder bélico, o poder militar de Roma, nesse período, era inquestionável, imbatível, e não havia nenhum exército que pudesse fazer frente a essa força militar. O Império Romano tinha uma força política muito grande também.
até porque o formato de governo do Império Romano, mantendo em cada região os seus governadores, fazia com que o sistema político também fosse muito bem amarrado, e a forma que eles conduziam a política impedia muitas vezes que grupos viessem criar algum tipo de sedição, de algum tipo de rebelião contra o governo central. Bom, e aí o que acontece? O Império Romano, ele acabou sendo um império favorável, né, um governo favorável para a expansão do Evangelho, porque no Império Romano havia uma tolerância quanto a religiões. Havia tolerância no que diz respeito à diversidade religiosa. Nós temos dentro desse domínio a mitologia egípcia, que se destacava, a mitologia propriamente romana, que também tinha sua influência em determinadas regiões. Também existia a mitologia grega, que por sinal era mais influente do que qualquer outra, e o Império Romano não criava dificuldades para religiões, desde que o imperador fosse venerado e respeitado, desde que houvesse um respeito a essa veneração que se fazia ao imperador. Cada um poderia adorar os seus deuses sem nenhuma dificuldade. Essa era a concepção das lideranças romanas. Então, quando o cristianismo surgiu como sendo considerado mais um braço do judaísmo. Acreditava-se que o Império Romano, na verdade, era mais um grupo religioso como eram os fariseus e saduceus. E depois, sim, alguns imperadores se incomodaram com o cristianismo porque percebeu que os cristãos não veneravam o imperador como era exigido. Não havia nenhum tipo de adoração ao ao imperador, como, no caso, se fazia, né, por outras religiões. O cristianismo não adotava essa prática. Então, isso incomodou alguns imperadores, né, e levou alguns imperadores a perseguir os cristãos por entender que os cristãos, de alguma forma, queriam se destacar em relação aos demais. Não, a questão não era essa. A questão é que nós cristãos não adoramos a nenhum Deus que não seja o nosso Deus. Nós só adoramos a Jesus. Jesus é o único Senhor para nós. Então, essa foi a razão de, em alguns momentos, os cristãos sofrerem perseguição. Foi uma das fortes razões. No entanto, de um modo geral, a situação no Império Romano era favorável para a pregação do Evangelho. Por quê? Porque os romanos eram muito dedicados a cuidar das estradas. Nós temos registro de mais de 300 mil quilômetros de estradas que eram cuidadas pelos imperadores, e essas estradas eram importantes para fazer a ligação de uma importante cidade com outra cidade. O Império Romano se dedicou a fazer muitas pontes para fazer a ligação de regiões por cima de rios. Então, havia um interesse no Império Romano de interligar as cidades com estradas e pontes. É claro que isso favoreceu o comércio para que as cidades comercializassem e pudessem, assim, transportar os seus produtos, mas também favoreceu a pregação do Evangelho, porque nós encontramos, assim, condições para que os missionários, os apóstolos, os demais evangelistas pudessem atravessar regiões e regiões pregando a palavra de Deus. Então, de alguma forma, isso foi muito favorável para o Evangelho. Uma outra coisa importante que o Império Romano trouxe como vantajoso para a pregação do Evangelho é porque o Império Romano conseguiu a unidade de todos os povos em torno de um governo central também. Não havia fortes conflitos, não havia guerras dentro do Império Romano. Havia um império pacificado, até porque o poder militar romano era muito forte, e
A forma de se administrar politicamente, como eu já coloquei, também era uma forma que fazia com que houvesse paz em todo o império. E isso favoreceu também para que o trabalho missionário fosse feito, porque se há paz, se há comunicação de cidade para outra cidade, havia facilidade para se pregar o evangelho, como aconteceu, por exemplo, o apóstolo Paulo, que circulou por muitas regiões, a Ásia Menor e também pela Europa, falando do amor de Deus, pregando Jesus como Salvador. Bom, o textuário, nós temos aqui no textuário o seguinte texto bíblico, Atos capítulo 9, versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. É interessante você notar aqui que essas palavras foram ditas pelo próprio Deus, declarando Paulo como sendo um escolhido de Deus. O apóstolo Paulo foi escolhido como um vaso escolhido para levar a palavra aos gentios. E aqui o texto diz que ele foi escolhido para levar a mensagem aos reis, também, às autoridades. Ora, nós criamos, em nossos comentários muitas vezes a ideia de que Deus ele capacita o homem para a obra. E é verdade, é Deus que capacita. Mas quando a gente coloca essa ideia de que Deus capacita o homem para a obra, nós às vezes caímos no erro de pensar que aqueles que estudam, aqueles que se preparam intelectualmente, não são tão usados ou tão aproveitados por Deus, porque cabe a Deus capacitar o homem. E eu diria que o apóstolo Paulo ele foi chamado para pregar aos reis, e ele foi chamado para pregar aos gentios, ele foi chamado para pregar a muitas autoridades, porque o apóstolo Paulo preenchia no seu perfil características que permitiriam ele fazer esse trabalho com muita eficiência. Paulo foi criado em Tarso, uma cidade que era de uma cultura grega muito forte. A cidade de Tarso chegou a rivalizar com Atenas durante muito tempo, e Atenas era o centro da sabedoria e da cultura grega. E Tarso era uma cidade muito forte nessa cultura helenista. E Paulo nasceu ali, cresceu ali, falava o grego fluentemente, o grego koiné, que era o grego popular. E depois desse período de crescimento e desenvolvimento ali na cidade de Tarso, em que Paulo adquiriu a cultura grega, ele foi conduzido pelo seu pai para Jerusalém para aprender com Gamaliel, que era o maior mestre da lei daquele tempo. Então Paulo, que já tinha absorvido a cultura grega, agora vai para Jerusalém e recebe ali um aprofundamento dentro da lei, dentro da Torá, e passa a ter ali um conhecimento profundo da lei. E a Bíblia nos mostra que, partindo desse estudo profundo, Paulo se tornou um fariseu, se tornou um homem importante, a ponto de ter a confiança das autoridades judaicas para perseguir os cristãos depois. A Bíblia diz que Paulo tinha cartas que liberava ele para entrar em várias cidades perseguindo os cristãos. Então você chega à conclusão que Paulo não era uma pessoa iletrada. Falava fluentemente o grego, falava fluentemente o hebraico e falava fluentemente também o aramaico, que era a língua falada pelo povo judeu, né? Eles liam a Torá em hebraico, mas eles falavam, a língua que eles utilizavam no dia a dia era o aramaico. Então, só aí nós observamos Paulo falando fluentemente 3 línguas. Tinha dupla cidadania, ele era judeu, mas também era romano. Então tudo isso permitiu com que Paulo pudesse ir além do território palestino para pregar o evangelho. E ser também bem recebido, até porque Paulo ele sabia se posicionar diante das autoridades, diante
dos gentios, ele sabia se posicionar, conhecia a cultura, conhecia também as crenças, portanto ele tinha uma facilidade muito grande para desempenhar esse trabalho evangelístico e assim desempenhou com muita propriedade. Por isso que a gente observa que Paulo foi um vaso escolhido pelo Senhor para pregar aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Então, Deus não capacita só o iletrado, mas Deus também usa aqueles que se preparam, que estudam. Deus tem um lugar para cada um de nós para sermos úteis na sua obra, para sermos eficientes no trabalho espiritual. Bom, na verdade prática nós temos aqui, segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. Deus usou as circunstâncias para que a igreja pudesse rapidamente, ainda no primeiro século, alcançar os 4 cantos do mundo conhecido daquela época. E isso aconteceu. O próprio apóstolo Paulo fala isso nas suas cartas, de que o evangelho chegou aos 4 cantos, sim, naquela época, porque havia essa facilidade dentro do Império Romano para se expandir o reino de Deus. Então Deus usou as circunstâncias. Deus, na verdade, preparou o Império Romano para o Evangelho e preparou o Evangelho para o Império Romano. Deus preparou Paulo para essa missão. Deus preparou Paulo para fazer esse trabalho. E Deus utilizou Paulo porque Paulo estava apto a fazer com muita eficiência esse trabalho de evangelizar não somente aos gentios pobres, mas também às autoridades, aos reis que estavam ao seu alcance. Nós encontramos aqui na leitura bíblica em classe, Atos capítulo 26, versículo 1 até o 7, onde Paulo estava se encontrando com alguns reis. Diz o texto aqui: depois Agripa disse a Paulo: permite-se-te que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente, sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido, desde o princípio em Jerusalém, e entre os da minha nação, todos os judeus a sabem, sabendo de mim desde o princípio, se eu quiserem testificar que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ao rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Paulo estava diante do rei Agripa, a sua irmã Berenice. Paulo estava diante do governador Festo, diante dessas autoridades, diante dessa corte. Paulo faz a defesa da sua fé. E a Bíblia nos mostra aqui no capítulo 26, no contexto desses versículos que nós lemos, que o rei Agripa chega a dizer: por pouco você me persuade a ser cristão, Paulo. Quase você está me persuadindo aqui a ser crente. Porque Paulo sabia se expressar, sabia defender a sua fé diante dessas pessoas. Deus, ele usa cada um de nós para a sua missão, de forma específica. Tinha que ser Paulo que tinha que estar ali para defender de uma forma tão sábia, de uma forma tão eloquente, o evangelho que transformou a sua vida. Então vocês vejam aqui, nesse texto, a forma rebuscada que Paulo trouxe a palavra, a forma sábia que Paulo utilizou para se defender. E a defesa de Paulo foi tão boa que depois os próprios Festo e Agripa disseram entre si: esse homem bem que poderia ser solto se não tivesse apelado para César. Só que interessava a Paulo ir diante do imperador César para defender a sua fé também, para que o imperador também soubesse do amor de Jesus, soubesse do evangelho. Então,
nós percebemos aqui que Deus usou Paulo para falar a essas autoridades, porque Paulo estava preparado em condições de ser um instrumento de Deus para falar a estes homens. Bom, a nossa lição ela está dividida em 3 tópicos, né? No primeiro tópico nós temos o mundo de Paulo no Império Romano, né? O mundo de Paulo no Império Romano, né? Como era naquele período. No segundo tópico nós temos aqui o mundo cultural de Paulo. Já falei um pouquinho para vocês aqui que a cultura grega foi a cultura predominante do período. Embora o império era o Império Romano, o poder militar e político era romano, mas culturalmente falando, as pessoas eram muito influenciadas pelos gregos, tanto na questão religiosa como na questão cultural em si. A cultura grega tinha uma força muito grande sobre boa parte dos povos daquela época, né? E a língua que era falado de um canto a outro era a língua grega. Assim como hoje, se você quer, por exemplo, ir lá na China, você não sabe falar o mandarim, você chegando lá falando o inglês, você se vira bem. O grego era uma língua universal para aquela época. Se você falava o grego, você tinha condições de interagir com muito mais facilidade. E Paulo, ele soube utilizar o dom, a condição que Deus lhe deu para, através da sua habilidade, da língua, ele poder expressar, falar de Jesus, falar do Evangelho e assim alcançar os povos como ele fez, né? Chegando até mesmo na Europa. Bom, o terceiro tópico da nossa lição está relacionado ao mundo religioso de Paulo. Paulo esteve lá em Atenas falando, né, sobre o Deus desconhecido, mas a gente sabe que Paulo, a sua origem é a judaica, ele era judeu da tribo de Benjamim, havia sido um fervoroso fariseu e praticante da religião, perseguidor dos cristãos por entender que os cristãos eram uma seita que havia saído do farisaísmo, ele entendia assim, e Paulo foi um ardoroso, né, religioso, um fervoroso religioso, praticante do farisaísmo, até o momento que ele se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, e aí toda a sua vida mudou, e ele passou a ser um instrumento de Deus para a obra do Senhor. É claro que o apóstolo Paulo disse que todo o seu conhecimento ele considerou como esterco. Ele considerou como esterco para a salvação. Mas Paulo foi muito usado por Deus com o seu preparo intelectual, com a sua capacidade que ele adquiriu ao longo do tempo. Ele foi um instrumento de Deus, utilizando todo o seu conhecimento, toda a sua bagagem a serviço do reino de Deus. Isso me faz entender que nós devemos nos preparar quando há possibilidade, se há possibilidade, devemos nos preparar sim, devemos nos capacitar sim, devemos estudar sim, para ser um instrumento, para servir, para usar esses recursos, essas ferramentas na obra do Senhor e assim sermos um instrumento de valor na obra de Deus. Bom, os objetivos da lição: primeiro é apresentar o mundo de Paulo no Império Romano. Segundo objetivo da lição é discorrer sobre o mundo cultural de Paulo. E terceiro, descrever o mundo religioso de Paulo. Espero que vocês tenham uma excelente aula, né? Essa primeira aula desse trimestre. Que Deus abençoe vocês. Esperamos estar juntos aí nas demais lições, fazendo breves reflexões como essa para acrescentar conhecimento em nossas lições. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fique com Deus.